Bem-vindo, Deus te abençoe nesta noite. Abra o seu coração, que tem muito mais de Deus para nós. Põe lá para mim. Muito bem. Há uns dias atrás aí nós oramos pela Itália. Quem se lembra mais pelo que nós oramos? Nós oramos também pela França, não é? E também oramos pela Alemanha. Perdoando os alemães, né? Nós já liberamos perdão. E hoje tem um novo país para a gente orar. Vamos ver se você sabe que país é esse. Hein? Rússia? Japão? Nigéria? O que é? Polônia. Polônia está clamando por missionários. Na nossa conferência missionária agora, em novembro, um pastor lá da Polônia vem para nos desafiar. E eu queria que a gente começasse orando já, para que aquele país fosse alcançado. Tanta influência de secularismo, tantas pessoas assim longe do Senhor, comunismo dominou durante tanto tempo, tentando tirar Deus da história, e hoje é um país desesperado pelo Senhor, precisam conhecer a Deus. Eu separei um louvor para você conhecer um pouquinho da língua polonesa. Vamos ver, né? É uma Polônia linda, maravilhosa. Vamos lá. Pode pagar o palco. Vamos ficar de pé? Junta grupos de 2, 3, 4 e vamos orar pela Polônia. Deus abre portas para nós.
Amém? Você crê naquilo que você está orando? Uma salva de palmas já pela fé mesmo, para o que Deus vai fazer na Polônia. Eu creio nisso. E um dia, vários que estão aqui hoje orando vão se lembrar. E eu estava orando pela Polônia. E eu orei pela Itália, onde eu estou agora. Então creia, Deus está preparando algo extraordinário para nós. Deus abençoe, não é? Fica esperto, fica preparado. Muito bem. 100% eu. Queria compartilhar com vocês agora sobre isso. 100% eu. Feche seus olhos. Peça para Deus falar ao seu coração. Deus, o Senhor está ouvindo as orações aqui, é o teu povo pedindo, fala comigo, fala conosco, Deus. Nós te pedimos, libera o teu Espírito sobre nós aqui, fala com poder a cada coração aqui nesse salão, em nome de Jesus. Amém? A grande frase que está aí para todo lado, eu mereço ser feliz. Você crê nisso? Você crê que você merece ser feliz? Tem o direito de ser feliz, não é? Eu mereço ser feliz. Compra um adesivo, põe lá no seu carro, né? Lá no para-choque, eu mereço ser feliz. E essa frase tem levado muita gente a uma série de decisões na vida que tem trazido exatamente o contrário da felicidade. Tem trazido muita tristeza. Outro dia eu conversava com um marido infeliz, totalmente derrotado no seu casamento. Sentei com ele para conversar e perguntando, para que você se casou? E a resposta dele foi imediata, para ser feliz. E essa atitude, esse pensamento, esse sonho, essa direção de vida, eu faço as coisas para eu ser feliz, é a razão dos males que nós temos vivido. É o tal do eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero namorar. E aí eu começo a namorar do meu jeito, no meu tempo, com a minha cabeça, e esperando que a minha namorada me faça feliz. E se eu sou infeliz hoje, é porque eu não tenho a minha namorada, ou então porque eu não tenho dinheiro, mas eu mereço ser feliz. Por isso eu vou correr atrás, para viver, para encontrar, para curtir essa felicidade. Quem aqui não está horrorizado com Lava Jato? Loucura aquilo ali, loucura. Outro dia vi um vídeo do Guido Mantega, que participou do alto conselho da Petrobras e depois ministro, e ele estava lá jantando num restaurante, e uma senhora saindo do restaurante falou assim, uma vergonha, você é um pilantra, um ladrão, não sei como é que você tem coragem de sair de casa. E aí ela sai. Depois vem outro e fala a mesma coisa, você é um pilantra sem vergonha. Imagina que um homem, sei lá, na casa dos 60 anos de idade, depois de toda uma vida de construção, agora o cara nem pode sair e sentar num restaurante para comer uma comidinha, porque ele é desprezado. Ele é desprezado pela vida que ele viveu. Outro dia vi um depoimento de um diretor de uma dessas empreiteiras, e ele dizia assim, olha, eu tenho 2 anos que eu me tornei diretor da empresa, e eu não inventei esquema nenhum, simplesmente cheguei e me mostraram o que eu deveria fazer, como que o esquema funcionava. Então eu simplesmente continuei algo que já existia. Eu me pergunto, por que alguém faz uma coisa dessa? Por que alguém tem coragem de cobrar uma propina, outro tem coragem de pagar? E é tudo por causa disso aqui, é porque eu quero. É uma oportunidade que eu tenho de ganhar alguma coisa. Às vezes você critica os políticos, você um bando de sem vergonha, mas quando você tem o direito, a oportunidade de ganhar alguma coisa, como é que você age?
uma questão simples aí é prova. Você está na hora da sua prova precisando de uma nota, porque afinal de contas, ninguém merece ficar de recuperação ou de exame especial, ninguém merece. E todo mundo de férias e eu não, o que é isso? Afinal de contas, eu mereço ser feliz, né, cara? Que alguém é feliz ficando de recuperação, ficando lá, todo mundo de férias, você estudando? E aí você tem diante de você uma oportunidade, colar na prova. Colar na prova. Qual que é a sua postura, qual que é a sua atitude? Por que você não colaria numa prova? Ou por que você cola na prova? Você cola porque aquilo vai te trazer alguma vantagem, da mesma forma que os políticos que a gente despreza tanto, aceitam o suborno. Nós passamos a viver de acordo com o eu quero. Nós somos a coisa mais importante do universo. Não sei quantos tem irmãos aqui, deixa eu ver, quem tem irmão mais velho, mais novo? Qual que é a sua maior briga com seu irmão? Fala com a pessoa do lado, não, a minha maior briga com meu irmão é que ele é... Qual que é o problema do seu irmão? Ele é muito chato. Não, não é esse o problema. Isso aí é normal, né? Irmão chateia o outro mesmo. Mas qual que é o seu grande drama com seu irmão? Que ele quer levar vantagem em tudo, né? Eu lembro lá em casa, o Lucas e o Felipe, na hora de partir uma sobremesa, era uma guerra, né? Era uma guerra, porque tinha que separar, dividir igual, mas assim, exatamente igual, porque senão dava briga. E aí um dia eu ouvi alguém com uma ideia, eu falei, boa ideia. E aí eu falei assim, agora o negócio é o seguinte, Lucas, parte a sobremesa e o Felipe escolhe o pedaço. Nossa, aí o cara ficava. Aí cortava, aí tirava um pedacinho, tirava o outro. Eu não suporto ver o meu irmão com mais do que eu. E o irmão não vai deixar por menos, né? Bobeou, nossa, sério, otário. E aí ele toma vantagem, por quê? Porque eu sou o centro do universo, né? Eu sou 100% eu. Eu quero tudo para mim. E os casamentos se desfazem por causa disso. Namoros terminam por causa disso. Porque você se considera o centro do universo. Você quer tudo para você. Você não está disposto a dar nada, a não ser que você receba algo em troca. Você se julga no direito de saber de tudo, de ter todo o conhecimento, todas as informações privilegiadas. Você tem o direito de mandar e desmandar e de ser servido. A hora que você tem que servir alguém, é uma briga. A hora que você tem que lavar as louças, é um caos. Por que você reclama tanto de lavar as louças? Por quê? Porque eu mereço ser feliz, e ninguém é feliz lavando louça, né, cara? Ninguém merece lavar louça. E eu estou falando de coisas simples, mas isso a gente pode extrapolar para as maiores coisas da vida. Vocês sabem por que ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Porque teve um homem que quis ser feliz. Hitler. Ele queria ser feliz. E à medida que ele conquistava, a sua felicidade aumentava. E ele queria tanto ser feliz, ou queria ser tão feliz, que ele cometeu a maior estupidez da vida dele, que foi invadir a Rússia, né? A Rússia estava quietinho lá. Não, mas eu quero a Rússia também. E ali foi a derrota dele, graças a Deus, né? Senão onde que a gente estaria hoje? Essa questão do eu quero, é o que está derrubando a sua vida. É o que acaba com a minha vida. É o que me derrota. É o tal do eu quero. É o considerar que eu sou a coisa mais importante desse universo.
Eu, 100% eu. Talvez você olhe assim, não, eu já fui mais assim, hoje nem tanto. Tá bom, 99% eu, né? 99% eu. Eu quero compartilhar aqui a história de um cara, o cara, que a gente admira tanto, né? Se tem algum Paulo aí, fala assim, né? Mas não é de você que eu estou falando, não. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses. Paulo, nessa carta aqui, ele está falando do seu passado. Então ele dá uma explicação de quem ele era. Ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então, se tem alguém que acha que pode contar consigo mesmo, cara, eu mais do que ninguém. Olha só, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, alto nível. Quanto à lei, um fariseu. Hoje a gente usa a palavra fariseu para zoar, deixa de ser fariseu. Mas os fariseus, eles são responsáveis por manter a religião judaica. Foram eles que, ao longo do intervalo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foi naquele intervalo ali, que o povo disperso, voltando, espalhado, foram os fariseus, que pegaram a palavra, que estudaram a palavra, que quiseram levar a palavra a sério. Eram as pessoas mais sérias. Só que começou a virar bacana você ser fariseu. As pessoas admiravam, não, o cara é fariseu, olha lá. E começou a virar status. Então as pessoas passavam a ser fariseus, não por amor a Deus, a palavra, mas para aparecer. E o fariseu tinha um monte de coisa que ele fazia. Então, jejuns, o fariseu jejua. Então o cara, para deixar claro para todo mundo que ele estava jejuando, ele deixava a barba por fazer, andava abatido, arrastando, e as pessoas, não, olha como é que ele está fraco, o cara está jejuando, pô, esse é santo mesmo, né? Então ele fazia as coisas para aparecer. Quando Jesus vem, ele vem para detonar os fariseus, porque eles eram tudo a respeito de casca. Muito desse farisaísmo está presente aqui hoje entre nós. Às vezes você nem está ouvindo, nem está prestando atenção na letra, mas você levanta a mão e fica lá, nossa, quando será que está o jogo da Argentina, hein? Será que o Chile, sei lá quem? Aí você está lá. Por que você está assim? Ah, porque se alguém olhar para mim, pelo menos vai achar que eu estou adorando, né? E aí você vai com o exterior, para aparecer alguém santo, alguém especial. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele era fariseu, mas fariseu de verdade. Quanto ao zelo, ao cuidado com a religião judaica, eu era perseguidor da igreja. Porque vem um tal de Jesus aí, e um monte de gente se converteu, e está estragando o judaísmo, está convertendo gente do judaísmo para esse tal de cristianismo. Então eu vou acabar com esse povo. E o que Paulo fazia era perseguir os cristãos. Ele descobria alguém que tinha se convertido, ia lá para prender o cara, para matar. Então Paulo era sério demais com aquilo que ele cria. E ele termina essa descrição a respeito de si mesmo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Já imaginou? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, sem falha. Eu não erro não, cara. O meu padrão é alto. Eu vivo o que a Bíblia diz. O padrão de Deus, os mandamentos eu estou cumprindo todos. Esse era Paulo. Paulo era o cara. Se você sentou lá em cima ali e está difícil de prestar atenção,
sugiro que você dê uma espalhada aí, fica melhor. Então, Filipenses 3, Paulo se apresenta o cara. Eu sou o cara. Se referindo a ele no passado. Era tudo a respeito dele mesmo. Mas aí ele tem uma experiência incrível. E vamos dar um pulinho lá em Atos. É uma experiência incrível na vida de Saulo. Saulo, capítulo 9, verso 1. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, então ao líder do judaísmo, pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então ele ia atravessar o país e ir em outro país para perseguir cristãos. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que tinham se convertido a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então esse era o alvo de Paulo. Só que no meio desse trajeto, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nesse momento, a partir deste momento, nós vemos uma virada extraordinária na vida de Paulo. O cara passa a ser agora um humilhado, um menor de todos. E ele então vai atrás dos crentes. Só que ninguém queria andar com ele, imagina, o cara era um perseguidor. E aí vem, deve ser uma artimanha desse tal de Paulo. E ele é rejeitado pelos seus dos judeus, ele é rejeitado pelos novos cristãos. De repente o cara que era o bambambam, o top dos tops, agora ele não é nada. E da sua humilhação, Deus começa a fazer algo extraordinário na vida dele. Vamos voltar lá para Filipenses. Continuando aquele texto. Então era aquilo tudo. Mas, ele começa a dizer, mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Olha, tudo aquilo que era vantagem, tudo aquilo que era a mais, que era o sonho, eu passei a considerar tudo como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, na verdade eu considero tudo como perda, não só aquilo que era lucro, mas tudo é perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero todas essas coisas como o quê? Como cocô. Como cocô. Esterco é uma palavra bonita para cocô. Ele está dizendo, cara, tudo que eu tinha tem o mesmo valor que cocô de vaca. Para não dizer outra coisa, senão alguém fica ofendido, né? Cocô, gente. Nossa, que cocô legal. Se você preserva alguma coisa dessa vida, você está guardando cocô na gaveta. Imaginou? Você está catando, saindo pelo mundo, catando cocô. Nossa! O que Paulo está dizendo? Tudo tem o mesmo valor para mim do que cocô de cavalo. Vale nada. Vale nada. Olha que transformação, nos versos anteriores ele está dizendo, eu era o cara, eu era extremamente admirado, respeitado,
estudei nas melhores escolas do judaísmo, fui discípulo dos maiores mestres, estou subindo na minha carreira. Um dia, eu vou ser o cara, o top, o sumo sacerdote, ou o líder dos fariseus, sei lá, mas eu vou ser o cara. De repente ele fala, não, nada disso tem valor. Porque ele teve um encontro numa estrada com Cristo. Aquele encontro mudou a história dele. E aí a gente pensa que finalmente agora que Paulo então abriu mão de correr atrás do vento, abriu mão de querer ser feliz, ele, servindo a Deus, encontrou a verdadeira felicidade. Sabe o que é irônico? É que muitos de nós somos tão viciados em querer ser feliz, ou o conceito de que eu mereço ser feliz. Talvez você esteja numa célula, talvez você esteja aqui hoje, buscando ser feliz. Nossa, essa igreja é muito legal, porque agora eu fiz amigos e tal, e eu estou chegando perto da felicidade. Nossa, eu estava procurando felicidade lá no mundo, mas agora aqui eu acho que eu vou ser feliz. Eu quero te mostrar o histórico da vida desse rapaz, desse Paulo que a gente admira tanto. Se você pensa assim, Paulo foi extraordinário, é outra categoria, mas assim, eu nem quero as bênçãos de Paulo, assim, porque é muito alto nível, mas se eu ficar ali pela metade, né, se eu chegar a metade do que Paulo viu, do que Paulo viveu, para mim está ótimo. Vamos ver o que Paulo viveu? Abra a sua Bíblia aí nessa passagem. 2 Coríntios 11. Nessa carta aqui, Paulo está tendo um pega com a igreja. O pessoal estava discutindo, quem é você, Paulo? Quem é que te fez apóstolo? Quem que você acha que você é? E Paulo, é um texto muito estranho esse aqui, ele começa a se defender, ele fala assim, estou igual doido aqui, estou falando igual um insensato, mas eu vou mostrar quem eu sou, deixa eu mostrar aqui quem eu sou. E aí ele fala, são os outros, vocês estão achando que eu não sou como eles, os outros são servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma, mas eu ainda mais, eu trabalhei muito mais do que os outros, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, eles criam, e talvez pela experiência soubessem, que com 40 açoites você matava o cara. Então vamos segurar nos 39. Já imaginou você ser açoitado? Açoitado, não é batido com vara, não, é açoite. 39, pá! Deixado como morto. E de alguma forma ele se recupera. Para mais adiante, ele é preso de novo, lá vem de novo. Pá! 39. Quantos aqui teriam desistido? Uma vez, tá, mas 2, Deus. Não, aí né, não está muito no caminho da felicidade, não. Mas tudo bem, eu vou te perdoar, Deus. Você deve ter distraído com alguma coisa. Mas vem a terceira, cara. A terceira série de 39 açoites. E aí, de alguma forma, ele fica livre daquela situação, vai para um outro lugar, chega lá na frente, mais 39 açoites. Quem está achando legal? Quem está curtindo? Quem está achando que Paulo está caminhando para ser feliz? E como se não bastasse, não foram 4 vezes, foram 5 vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Gente, ele podia ter parado aqui para mim. Falei, eu não quero ser igual a Paulo.
Alguém gostaria de ser igual a Paulo? Mas não acaba não. 3 vezes fui golpeado com varas. Imaginou? Uma vez fui apedrejado. E não é com brita não, gente. É pedra para matar. E sabe por que eles pararam de jogar pedra no cara? Morreu. Abandonaram ele. Esse aí já era, não vai incomodar mais. E milagrosamente ele se levanta dali, todo arrebentado. Por quê? Estava desobedecendo a Deus? 3 vezes sofri naufrágio. Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Ó Deus, eu vou te obedecer, e aí eu quero que o Senhor me proteja, naufrágio. Ok, Deus não deve querer que eu ande mais de barco, né? Lógico, porque eu devo ter enganado alguma coisa. Mas aí Deus fala, vai de novo. Mas Deus, naufragou. Não, vai que eu estou com você. Naufrágio de novo. 2 vezes, cara. Você continuaria? Eu te garanto, se você estivesse buscando a sua felicidade, você tinha parado no primeiro açoite. Mas não foram 2, foram 3 vezes ele naufragou. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Olha que fofo. Olha, essa é a vida de Paulo, gente. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, dos judeus, perigo dos gentios, perigo dos judeus e dos gentios, resumo, todo mundo, né? O cara andava, perigo, 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 não anda, perigo, vai pelo mar, perigo. Se tivesse avião naquela época, garanto que o avião tinha caído. Perigo na cidade, então vão ficar no deserto, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Meu Deus! Paulo ainda fala, sejam meus imitadores, eu, hein? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se eu devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Esse é o currículo de Paulo. Esse é o resultado dele considerar tudo como esterco. Considerou tudo como esterco? Ah, dançou. Alguém dos fariseus passou algo parecido? Alguém ralou igual a ele? Quem continuou lá no judaísmo teve uma bênção dessa aqui para colocar no currículo? É muito estranho, gente, o evangelho ser pregado hoje de uma forma quase ridícula. Venha, Jesus vai responder, vai resolver todos os seus problemas. Você quer ser feliz? E aí lá vai o cara atrás da felicidade. Gente, é só ver. Quem seguiu a Jesus está na Bíblia. Está na Bíblia. Quem seguiu a Jesus aconteceu o quê? Cerrado ao meio. É engraçado que a Bíblia é a propaganda do cristianismo, né?
Pensa, a Bíblia é o livro de marketing do cristianismo. Está anunciando, creiam nisso aqui, aceitem a Jesus. Olha o que acontece com as pessoas que aceitam Jesus. Dá para entender um livro de marketingzinho? Cerrado ao meio, pendurado numa cruz de cabeça para baixo, degolado. É o que a Bíblia conta daqueles que disseram, ok, eu vou seguir este caminho. Agora, eu fico louco de pensar como que a igreja hoje consegue esquecer toda essa parte. E você vê num programa de televisão, tantas igrejas aí pregando o evangelho, venha que Jesus vai te abençoar. Mas escondem o preço que está por trás de seguir a Jesus. Jesus fala, aquele que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Imaginou? Atos 20, 22 a 24. Eu penso a respeito da minha vida, se eu tivesse vivido isso aqui tudo, como é que estaria o meu coração com Deus? Como é que estaria o meu coração? Estaria feliz? Estaria tranquilo? Estaria dando glória a Deus? Ou estaria amargurado? Cara, tem neguinho que termina o namoro e fica chateado com Deus. Não vou mais à igreja. Por quê, cara? Não, Deus tirou a minha namorada. Pô, imagina se o cara naufragasse 3 vezes, recebesse 1000 açoites, sei lá das quantas, paulado, apedrejado. Muito antes o cara já tinha corrido. Mas é a ideia falsa de que igreja, de que Deus, Ele existe, a igreja existe, Deus existe, o cristianismo existe, para fazer com que eu seja feliz. Porque afinal de contas eu mereço ser feliz. Olha o discurso de Paulo, online, enquanto estava acontecendo. Ele não tinha ideia do que via pela frente. Olha o que ele fala nessa passagem. Agora, compelido, empurrado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Então, o Espírito está me mandando de volta para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Não tem ideia. Mas o Espírito está dizendo, volta para Jerusalém. E todo mundo diz, Paulo, você é doido? Todo mundo está querendo te pegar. Não bastou os açoites, não bastou as prisões, não bastou toda a tortura que você já sofreu, você está indo para o antro? Você é doido? Tanta coisa para fazer em todas as partes do mundo, você está indo para Jerusalém? Você está com a cabeça a prêmio, Paulo, o que você está fazendo lá? Você é doido? Paulo fala, o Espírito Santo está me empurrando para Jerusalém. Pensa. Mas o Espírito Santo já me mostrou o que vai acontecer lá. Ah, sério? Que legal, o que ele mostra? 23. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse, cara? Olha, o Espírito Santo está me empurrando para aquele emprego, não é? Porque eu vou ser grande, tem uma grande obra na sua vida, você vai ser poderoso. Já viu essas profecias assim? Não é? Você vai ser famoso. Nossa, uau, que maravilha, esse é o Deus que eu creio. E aqui o Espírito está dizendo, Paulo, vai para Jerusalém, porque te esperam a glória. Não, te esperam prisões e sofrimento. Esse cara entendeu o Evangelho. O Espírito está mandando, ele já está me avisando, vai ser punk, vai ser nível hard, mas tudo bem. Ele diz assim, todavia, não me importo. Não me importo. Não me importo com o quê? Com prisão, com sofrimento. Não me importo.
nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Todavia, não me importo, pode vir o que tiver que vir, não me importo. A minha vida, não considero ela de valor algum. Qual o valor que ele dava para a vida dele? O mesmo que ele dava para esterco. A minha vida não tem valor nenhum para mim mesmo. Não tem valor nenhum para mim mesmo. Pergunto para vocês, Paulo estava com aquela primeira frase na cabeça dele? Eu mereço ser feliz? Você acha que Paulo, movido por uma frase como essa, eu mereço ser feliz, ele teria obedecido o Espírito Santo? Ele teria andado nos caminhos que Deus desenhou para ele? Não, jamais. Sabe que muitas vezes o nosso drama, o nosso sofrimento, a nossa hesitação com Deus, o nosso vai e volta, o nosso agora eu vou, não, agora eu não vou mais, sabe o que é? É porque nós não entendemos qual que é a base da nossa vida. E muitos estão aqui hoje, procurando responder a esse grande anseio, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Mas a Bíblia diz muito claro o que você merece. Sabe o que você merece? Sabe o que eu mereço? Sabe o que cada um aqui merece? Não é ser feliz não, meu. O que você merece é o inferno. A Bíblia declara isso. Nós somos merecedores do inferno. Nós somos merecedores da ira de Deus. O que você merece é a ira de Deus. É um raio. Acabar com essa raça. Acabar com a sua vida. O que você merece é morrer. E viver eternamente separado de Deus. É isso que você merece. Então não vem com esse papo, eu mereço ser feliz. Cai na real, meu irmão. Olha no espelho. Saiba quem você é. Eu olho no espelho e falo assim, caramba, que doideira. Como que Deus escolhe um cara como eu? Eu sei quem eu sou. Um cara como eu para ser pastor. Que doideira. Essa história eu já contei milhões de vezes, mas uma menina chegou toda feliz. Roberto, eu virei líder de célula. E aí eu fui gozar e falei, quem foi o doido que te fez líder de célula? Ela, o mesmo que te fez pastor. Toma. Pura verdade. Eu sei quem eu sou. E se eu estou fazendo alguma coisa aqui, é pura misericórdia de Deus. O dia que eu tive o meu encontro na estrada de Damasco, o Senhor Jesus me resgatou, da mesma forma que Paulo teve o encontro dele. A partir daquele dia, eu encontrei salvação. Eu recebi o meu passaporte para a vida eterna. E sabe o que a partir dali eu merecia? Nada, zero. Se Deus me deixasse morrer de fome, glória a Deus, glória a Deus. Se a partir do momento em que eu aceito a Jesus, e falo, Jesus entra na minha vida, e um novo nascimento ocorre dentro de mim, e dali eu travo todo, numa cama, entrevado, para o resto da minha vida, glória a Deus. Se nunca mais tivesse comida na minha casa, e eu fosse definhando de fome, glória a Deus. Se uma bomba caísse, explodisse a minha família, morreu os meus filhos, a minha esposa, e eu por acaso estava fora de casa, glória a Deus. Por quê? Eu não mereço nada. Glória a Deus pelos dias que eu fiquei casado. Glória a Deus pelos dias que eu convivi com os meus filhos. Obrigado, Deus, eu não merecia nada. Eu tive um filho, ele morreu aos 5 anos de idade, sei lá,
Glória a Deus, foram 5 anos que Deus me deu um presente. Mas passou, foi. Nossa, glória a Deus, eu tive uma mãe. E o dia que ela morrer, glória a Deus, minha mãe morreu. No bom sentido, é claro, né? Mas olha, quantos não tiveram? Eu tive uma mãe. Glória a Deus. Mas nós ficamos agarrados com as coisas, presos nas coisas. Eu não aceito que a minha mãe morra. Eu não aceito, Deus, eu não aceito. Por quê? A mãe do outro pode morrer, a sua não, né? Não, mas roubaram os meus espelhos retrovisores. Glória a Deus. E possivelmente você vai sair aqui hoje, seus espelhos retrovisores foram roubados. É a moda do dia, né? Todos os espelhos são roubados. Outro dia eu volto saindo da igreja, gente, fazendo o serviço do Senhor. E eu saio lá, o vidro do meu carro está quebrado. Pô, Deus, o Senhor não falou que ia ficar aqui protegendo o meu carro? Eu sou o servo do Deus Altíssimo, como que chega um ladrão e quebra o vidro do meu carro? Alô, cai na real, filho. E o pior é o seguinte, eles quebraram o vidro para baixar o banco, ver se tinha alguma coisa no porta-malas, não tinha nada. Vambora. Deus não poderia ter dado um raio, o ladrão caído morto ali antes de quebrar a vida do meu carro? Podia, mas Ele deixou, glória a Deus. Quantas vezes ali no Santo Antônio, saindo do meu trabalho, chega lá, está lá o espelho retrovisorzinho, né? Só os fiozinhos para baixo. Glória a Deus. Eu tenho uma marca, eu já tive vários carros, nunca comprei carro zero, mas todos os meus carros, todos, está na hora já? Beleza. Todos os meus carros foram batidos, todos, nunca bati carro, mas todos eles foram batidos. Glória a Deus. Esse último que eu comprei, foi ridículo, gente, uma semana, o Lucas saiu com o carro, vieram bater atrás, uma batidinha chata, sabe daquelas assim, você vai, quanto que fica? R$1.200, é porque rachou aqui, rachou, troca o carro inteiro, eu falei, fica assim, está ótimo, depois você pode olhar lá no meu carrinho, lá tem um amassadinho assim, beleza, um dia a gente conserta, glória a Deus. Mas não, como que Deus, eu suei tanto para comprar, e agora? Gente, lembra de Paulo? Paulo, quando conta isso aqui, ele está murmurando, eu fui açoitado, eu naufraguei, ele está assim, não, ele está contando vantagem, eu trabalhei mais do que todos, eu fui açoitado mais vezes, eu naufraguei mais vezes, eu já fui apedrejado, e você? Deus já tirou minha namorada. Cai na real, gente. O que é o cristianismo que nós vivemos? Sabe o que é? O cristianismo que nós vivemos é nada de 100% eu. Nada. É 0% eu. Morre logo, desgraçado. Você sofre menos. Se você morrer logo, você sofre menos. É verdade, a gente, sabe por que a gente sofre tanto? É porque a gente fica estrebuchando lá. Já foi. A namorada já foi, a esposa já foi, o filho já foi, tudo está entregue. Pode levar a Deus, minha vida também. Se Deus me levar hoje, glória a Deus, eu vou estar com Ele, tadinho de vocês que ficam. Essa frase foi lá no hospital, a Simone, de cama por causa da coluna dela, pronto para entrar no bloco cirúrgico na noite anterior, e eu sabia lá o que ia sair dali. E eu fiz a pergunta para ela, Simone, uma operação super delicada, você está pronta para amanhã encontrar-se com o seu Criador? Ela falou, eu estou pronta, fico com dó de vocês que vão ficar. E Simone, você está pronta para sair da operação numa cadeira de rodas para o resto da sua vida? Perder os seus movimentos? Eu estou pronta para o que Deus quiser.
Simone, você está pronta para sair da cirurgia andando? Para glorificar a Deus com as suas pernas? Se Deus me der a graça de sair andando, continuarei servindo o meu Senhor. E aí ela vira para mim: e você, Roberto? Está pronto para amanhã ficar viúvo e continuar servindo ao Senhor com alegria? Eu estou pronto. E você está pronto para amanhã sair com uma esposa numa cadeira de rodas e mudar toda a nossa vida, todos os nossos esquemas? Você está pronto para isso? Eu estou pronto. E você está pronto para receber uma esposa cheia de parafuso nas costas andando? Estou pronto para o que Deus quiser. E eu lembro direitinho ela entrando para a sala de cirurgia. Simplesmente orei dizendo: Deus, cuida, a minha esposa é sua. Fica à vontade, Deus, faz o que o Senhor quiser. A nossa vida é sua, o nosso casamento é seu, fica à vontade. E aí eu fui para a sala de espera, falei assim: agora vou botar minha vida em ordem. Foram vários dias ali de hospital, não sei o quê, milhões de e-mails. Agora eu vou sentar e resolver meus e-mails. O cara é louco, né, bicho? A esposa está entrando numa cirurgia de vida ou morte e eu vou resolver os meus e-mails. Agora, eu sentei ali, estou falando de verdade, em paz, porque a minha esposa estava nas mãos do grande eu sou. E eu abro o meu e-mail e falo assim: agora vamos lá. E aí entram 2 pastores da igreja. Eu falei: não acredito. Vieram me consolar, vieram me amparar, vieram estar comigo no momento mais difícil da minha vida. Glória a Deus. Guardo como: oi, tudo bem e tal. Fomos batendo papo lá. Eu vou ficar: o que será? Será. Está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Meu casamento está nas mãos de Deus. É dele, é para ele. Não é 100% eu. Não é. É 100% Deus. Não é 100% eu, é 100% Deus. Se você ler lá em Mateus 22, 37, e aí a banda já pode subir. Jesus fala, respondendo à pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é qual? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Qual é o maior mandamento? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o Senhor 100% do seu coração. Ame o Senhor 100% de toda a sua alma. Ame o Senhor 100% de todo o seu entendimento. 100% eu. Alô? Cai na real. Vê se te enxerga. A existência humana não é a respeito de nós mesmos. A existência humana é a respeito dele. Nós existimos para ele, para a glória dele. E quando a sua vida está nas mãos dele, você pode descansar. Se a sua fé é baseada naquilo que Deus te dá, nas circunstâncias se são favoráveis ou não, quão pequena e ridícula é a sua fé. Não vai te sustentar quando as coisas ficarem difíceis.
Uma fé desse tipo não te sustenta quando tudo fica difícil. Quando morre alguém, quando uma empresa vai à falência, quando você se vê desempregado, quando sei lá o quê. Uma fé que é baseada nas circunstâncias, ela desmorona. Que Deus chama você nesta noite é para se entregar, como Paulo. Dá uma olhada na sua vida. A Bíblia está dizendo, meu irmão, o que adianta ganhar o mundo? O que adianta resolver todos os seus problemas? A vida continua pequena, continua vazia. O chamado de Deus para você é amá-lo 100%, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você é, tudo que há em você. Eu creio que Deus nos chama para sermos 100% com Ele. 100% Deus. E Deus te deu uma igreja linda. Igreja Batista Central, uma igreja linda. Cheia de defeitos, cheia de erros, cheia de coisas nada a ver. Mas é uma igreja linda, que Deus está usando de formas incríveis. Eu te desafio a mergulhar, a se envolver, a não fazer corpo mole não. Se doe, participe, mergulhe. Daniel estava falando da nossa conferência fantástica. E teve gente que falou assim, hein? Teve conferência esse final de semana? Alô? Vai ter esse globo aí, hein? Momento de transformação da sua capacidade, da sua liderança, do seu conhecimento, da sua estatura, hein? Mergulha, meu irmão. Se você é da Wake, seja 100% Awake, ou então 100% Zoe, é para valer. Não fica amarrando não, meu irmão, não fica economizando não. Não sei se eu vou nesse acampamento, sabe? Acho que eu vou ficar em casa. Alô, vacilão, acorda. Não sei se eu vou na célula hoje não, estou meio cansado. Acorda, meu irmão, acorda. Deus já entregou tudo para nós. Participe, envolva-se, seja 100%, 100%. E você vai descobrir, não a felicidade, não aquela felicidade que o mundo procura, não. Você vai descobrir a verdadeira alegria. E Paulo descobriu a verdadeira alegria. Ele dizia, eu posso todas as coisas. Eu posso enfrentar qualquer coisa naquele que me fortalece. Nada é difícil demais. Nada é impossível. Eu sou 100% Deus. Amém? Fica de pé. Feche seus olhos. Quero te perguntar, você admira o apóstolo Paulo? Responde aí para Deus. Olha, Deus, eu acho Paulo. Você admira? Você quer ser como ele? Você quer ser relevante como ele? Você quer fazer diferença como ele fez? Entregue a sua vida como ele entregou. Descanse no Senhor como ele descansou. Considere tudo como esterco, como ele considerou. Seja imitador de Paulo, como ele é de Cristo. E você vai experimentar o verdadeiro propósito da vida. E encontrar o verdadeiro propósito da vida é o que nos traz a alegria, a realização. Enquanto cantamos, consagre a sua vida para o Senhor.
deste amor. Sou mais uma vítima, Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. E que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Deste amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. E que nas minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia,
até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória, que das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Nós queremos que o teu reino venha. Então invada as nossas vidas, Deus. Encha as nossas vidas. Mostra-nos, Deus, o real valor de cada coisa. E que sejamos 100% cheios de Ti. 100%. Esvazia-nos, Deus, de nós mesmos. Que o nosso coração esteja em Ti. Que os nossos sonhos estejam em Ti. Que o nosso anseio, nosso desejo esteja em Ti. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tão misericordioso, tão amoroso, que cuida tanto de nós, que nos dá coisas que nem imaginávamos. Quantos presentes, quantas bênçãos, mas que não sejam essas bênçãos que nos atraem a Ti, ou essas coisas que nos roubem o coração de Ti, Pai. Mas que o meu coração esteja ligado ao Teu, Deus, e a minha mente alinhada com a Tua, Deus, para que eu viva o sonho que o Senhor planejou. Que a minha casa, eu, Roberto, minha casa, seja cheia da Tua presença, Deus. Que cada um aqui, que a minha vida seja como um instrumento, como peça-chave para a Tua obra. Eu quero, Deus, ser relevante na Tua obra. Envia-me, e a cada um aqui que estiver concordando, para onde o Senhor quiser, para vivermos a vida que o Senhor quiser, porque o que nos interessa é Te amar, é sermos 100% Deus, totalmente alinhados com o Senhor. Faz a mudança, Deus, que for necessária na vida de cada um aqui, para que isso se torne realidade. E que cada um possa dizer como Paulo: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o propósito para o qual Deus me chamou. Essa é a minha oração. E a minha alegria, Deus, é ver isso se tornando realidade na vida de cada um aqui. Faz isso, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.